Se nesse canal nós falamos de renda passiva, investimentos ou de qualquer outra forma de ganhar dinheiro, eu teria que ser muito negligente ou até mesmo irresponsável se eu não te dissesse que você precisa de uma reserva de emergência, o famoso colchão. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você monta a sua reserva de emergência, aonde deixar a sua reserva de emergência e no final também eu vou te mostrar aonde eu deixo a minha reserva de emergência. Tá ok? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Uma das primeiras orientações de qualquer planejador financeiro para quem está começando a organizar a sua vida financeira é ter uma reserva de emergência, o mais rápido possível. Ter e investir esses recursos é considerado o primeiro passo para uma vida financeira equilibrada, saudável e segura. Mas como começar? Com quanto e onde deixar o dinheiro? Com dados de pesquisas e conversas com especialistas, indicamos também as melhores formas de investir os recursos. O que é reserva de emergência e para que serve? A reserva de emergência é uma economia realizada ao longo do tempo que seja capaz de bancar suas despesas mensais fixas por um determinado período, que deve ser adicionada quando a pessoa sofre uma queda repentina de renda ou tem custos elevados também de maneira inesperada. Formar uma reserva de emergência é o primeiro passo para ter uma vida financeira equilibrada e para manter a saúde mental em dia. Esse colchão fornece tranquilidade psicológica para as pessoas, pois funciona como uma espécie de seguro para casos como demissão inesperada, o surgimento de uma doença na família ou outras situações imprevistas. Quem deve ter uma reserva de emergência? É um consenso entre os planejadores e assessores financeiros que todas as pessoas devem ter, e ao mesmo tempo que fornece uma proteção, impedindo que as pessoas entrem em dívidas. Os recursos também permitem que a parte da carteira voltada para os objetivos como aposentadoria seja alocada em produtos de longo prazo, tendo um retorno mais atrativo. Isso vale para todos os tipos de investidores, desde os iniciantes, conservadores, até os experientes e agressivos. Qual o valor ideal? Se a necessidade de ter uma reserva de emergência é consensual entre os especialistas, o tamanho que ela deve ter gera dúvidas. Isso acontece porque pessoas diferentes vivem situações distintas e têm necessidades específicas. O valor deve ser equivalente a 3 a 12 meses dos gastos mensais. Assim, quem tem despesas médias mensais de 2.000 deveria acumular uma reserva de emergência de pelo menos 6.000 a 24.000 reais. Isso garantiria à pessoa tempo para reestruturar a sua situação sem maiores problemas. Sugiro guardar o suficiente para se bancar durante 6 meses a 1 ano. Para definir o tamanho da reserva de emergência, os especialistas recomendam considerar as condições específicas de cada um, entre elas: regularidade das receitas. Quanto maior ela for, mais previsível tende a ser o volume de recursos que a pessoa poderá gastar e será capaz de poupar. O funcionário de uma empresa, via de regra, recebe o mesmo salário todos os meses. Já um profissional autônomo pode ter variações de renda de um mês para outro, agregando maior instabilidade ao seu orçamento pessoal. Empregabilidade. Uma das emergências financeiras mais comuns é a perda do emprego, a depender da facilidade com que a pessoa conseguiria se recolocar no mercado de trabalho. O tamanho da sua reserva de emergência deveria ser maior ou menor. Quem atua em áreas muito específicas, com pouca oferta de vagas, ou está com a formação defasada, tende a levar mais tempo para conseguir um emprego novo. Por exemplo, compromissos assumidos. Também faz diferença na hora de estabelecer um valor os gastos que a pessoa já possui e que não podem ser interrompidos. Alguém que tem um financiamento imobiliário, por exemplo, ou que banque o plano de saúde dos pais idosos, sabe que esses gastos persistirão meses após meses, havendo uma emergência ou não.
Outros produtos financeiros. Uma pessoa possui seguro de vida, de residência ou de automóvel que oferecem segurança para alguns casos específicos de emergência. Perfil de risco do investidor. É necessário lembrar que talvez seja necessário manter reservas de emergência maiores a depender da composição do restante da carteira de investimentos da pessoa. Quem mantém, por exemplo, muitas aplicações em renda variável sabe que não pode dispor delas a qualquer momento, e nesse caso pode ser importante reforçar o volume de recursos guardados especificamente para imprevistos. Como criar uma reserva de emergência? É muito difícil conseguir acumular uma reserva de emergência sem antes avaliar a própria vida financeira, revisar todos os seus gastos, dos essenciais ao supérfluo, e fontes de renda é a melhor maneira de começar esse trabalho. Organize seu orçamento identificando funis financeiros e excessos, liberando espaço para realmente começar a poupar. Estabeleça um valor mensal para guardar e destine-o à reserva de emergência o mais cedo que conseguir. Não espere sobrar dinheiro para poupar e investir, sob o risco de nunca sobrar nada para isso. Se possível, automatize suas economias, estabelecendo transferências agendadas mensalmente. Isso vai ajudá-lo a não contar com esses valores para bancar as despesas cotidianas da casa ou da família. Ainda mais importante do que o valor poupado é a consistência dessa economia, que é um ponto a favor dos mais organizados. Não pare de guardar dinheiro para a reserva de emergência até que ela tenha atingido o valor que você estabeleceu como sendo o ideal. Onde investir a reserva de emergência? Faz sentido manter a reserva de emergência aplicada em ações ou em fundos imobiliários ou em títulos públicos do Tesouro Direto atrelados à inflação? Para descobrir, você precisa saber quais são as duas principais características que devem existir nos investimentos aos quais destina a sua reserva de emergência: alta liquidez e baixo risco. De fato, uma característica decorre da outra e você vai entender a razão. É importante lembrar que a reserva de emergência tem que ser composta de investimentos que possam ser resgatados no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Se estamos falando de imprevistos, é de se supor que a demanda por recursos causada por eles ocorra imediatamente. O nível de facilidade para resgatar o investimento ou transformá-lo em dinheiro vivo é o que chamamos de liquidez. Por isso dizemos que a reserva de emergência precisa ser aplicada em produtos financeiros de liquidez elevada. Essa característica está presente principalmente nos investimentos de baixo risco, o que também é um elemento importante neste caso. Recursos podem ser demandados a qualquer momento, não há tempo para esperar a resgatá-los quando o mercado melhorar. É preciso que estejam disponíveis em aplicações seguras e livres de grandes volatilidades. É claro que a alta liquidez e o baixo risco têm um preço, e ele é cobrado na rentabilidade, que costuma ser menor do que a de produtos mais sofisticados. Por isso, o ideal é encontrar alternativas que ofereçam um retorno suficiente para, pelo menos, repor a inflação. Então, descarte totalmente a poupança. Por essas e outras, os produtos que normalmente são os mais indicados para a reserva de emergência são títulos públicos, Tesouro Nacional, que oferecem como remuneração a taxa básica de juros, a Selic, conhecidos como Tesouro Selic, CDBs, certificados de depósito bancário, de grandes bancos que paguem a taxa do CDI, além dos conhecidos fundos DI. A escolha entre as opções mais indicadas precisa considerar as características de cada produto específico, com destaque para os custos. Como são alternativas de baixo risco e rentabilidade relativamente menor, custos operacionais elevados são um problema, já que podem abocanhar uma parcela considerável do retorno. Para investir nos títulos Tesouro Selic, por exemplo, vale a pena buscar corretoras que não cobrem taxas para intermediar os negócios. O mesmo vale para os fundos DI. Ainda existem opções com taxas de administração desproporcionalmente elevada em relação à rentabilidade que oferecem. É necessário evitá-los. No caso dos CDBs de baixo risco, a
remuneração normalmente expressa como percentual do CDI, como 100% ou 120% do CDI. Por exemplo, é importante buscar taxas elevadas, mas atentar para o risco e a liquidez. Em geral, as remunerações mais generosas são oferecidas por instituições com maior risco de crédito ou em papéis que precisam ser mantidos por um prazo maior pelo investidor, não podendo ser resgatados a qualquer momento. Quando usar a reserva de emergência? O nome diz, mas não custa lembrar, a reserva de emergência só deve ser usada em emergências e situações inesperadas. Vale a pena pensar nela como uma espécie de seguro, em que o principal objetivo é ter, mas não precisar acionar. Faz sentido recorrer a ela nos momentos que há um aumento repentino das despesas com saúde, educação ou dívidas imprevistas, por exemplo, ou uma redução brusca das receitas causadas por situações como o desemprego. Ela não serve para bancar gastos não essenciais como o pagamento dos cartões de crédito usado para consumo supérfluo ou férias e viagens. Depois de usada em uma situação de imprevisto, a reserva de emergência deve ser recomposta o mais rápido possível. Se o tempo passou e a reserva de emergência acabou e a renda continua baixa, ou as despesas extraordinárias altas, é preciso avaliar o que fazer. Quem não tem outros recursos deve reduzir os gastos mensais ao máximo e procurar fontes de renda alternativas. Vale, inclusive, pensar na renda de ativos que não estejam em uso, pensando em reduzir o risco de endividamentos. Assim que a situação normalizar, é preciso tomar uma atitude mais drástica. Elabore um orçamento mensal prevendo que você irá aplicar, sem falta, uma parte do seu salário nos investimentos da sua reserva de emergência. Transforme isso em um hábito que nunca deve ser esquecido ou abandonado. Já para quem possui outros investimentos de longo prazo, os especialistas indicam remanejar parte do capital de outras aplicações para recompor a reserva de emergência, de modo que o dinheiro fique aplicado em produtos adequados para o curto prazo. Aliás, considere a liquidez e o retorno dos outros investimentos a valor de mercado antes de resgatá-los. Em um cenário de crise, por exemplo, eles podem ter sentido o impacto. Se você ainda tem dúvida de onde investir, como investir, ou qualquer outra dúvida a respeito de como fazer e montar a sua reserva de emergência, deixe nos comentários que eu irei responder com todo carinho. E agora eu vou te mostrar aonde eu deixo a minha reserva de emergência. Bom, vamos aqui para a tela do meu celular que eu vou mostrar para vocês aonde que eu deixo a minha reserva de emergência. Eu estou aqui no aplicativo do PagBank, o banco aí do PagSeguro, que eu já uso aí há vários anos, se não me engano há mais de 10 anos que eu uso aí, uso todos os recursos que o banco aí oferece para nos ajudar na nossa vida financeira, como máquina de cartão, cartão de crédito. Eu uso todos os produtos aí do PagBank há muitos anos e estou muito satisfeito. E eu deixo também a minha reserva de emergência no PagBank. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as opções que você tem para você deixar a sua reserva de emergência em um lugar muito melhor do que a poupança. Eu nem penso em poupança mais hoje. Você vem aqui para o aplicativo do PagBank, né? O link está na descrição. Você está aí se cadastrando e usando, né? É totalmente de graça. Você faz aí o seu cadastro, já faz uma conta aí no PagBank e já começa a utilizar todos os produtos deles de graça. E sem contar que você também, assim que você faz o seu cadastro, você ganha R$20 na hora aí por estar fazendo o cadastro no PagBank. E se você também indicar outras pessoas a usar também o PagBank, o seu amigo vai ganhar R$20 e você R$10. Né? É um ótimo negócio aí e um banco excelente, como eu já disse, eu já uso há mais de 10 anos aí, há muito tempo, e estou muito satisfeito. Então vamos aqui para as opções que você tem para fazer a sua reserva de emergência. Você pode clicar aqui em aplicar meu dinheiro ou meus investimentos, tanto faz, né, que você vai ser direcionado para as opções de investimento. Você clicando lá, quero investir, você é direcionado aqui para essas duas opções, ou renda fixa, que é o CDB e o PagBank,
CDB do PagBank, que é o que você vai utilizar para fazer a sua reserva de emergência. E tem outra opção embaixo aqui também, que é fundos de investimentos, como renda fixa, multimercado, ação e cambial. Mas vamos aqui para o CDB. Bom, aqui você tem algumas opções aqui de CDB. Essa aqui de 200% é muito boa, você tem uma liquidez diária, né? O mínimo de investimento aqui é 1%, um vencimento de 3 meses, mas lembrando que você pode resgatar a hora que você quiser, mas vencendo esses 3 meses eles já faz aí o depósito para sua conta e você pode depois reinvestir, né? Se clicando aqui em investir, você vai investir aí de R$1 até o valor que você quer investir. O próximo aqui, né, tem uma liquidez diária também com 110% do CDI, né, o valor mínimo R$1, vencimento 1 ano e resgate diário, liquidez diária, né, é isso que você está procurando para uma reserva de emergência. Aqui tem um CDB de 175% do CDI, o valor mínimo R$500, vencimento 1 ano, resgate no vencimento, aqui já é diferente, já não é liquidez diária, você resgata só no vencimento depois que vencer 1 ano, e aqui você, quando você investe, você recebe em até 2 dias uma oferta de cartão de crédito. Aqui é uma outra possibilidade. Tem esse CDB aqui com 140% do CDI, valor mínimo R$500, vencimento 1 ano, né, resgate depois de 1 ano, e também mesmo uma oferta de cartão de crédito. Esse aqui já oferece 135%, as mesmas configurações, só o vencimento com 6 meses. Mas se você quer uma reserva de emergência, como o próprio nome diz, reserva de emergência é para emergência, você precisa fazer com uma liquidez diária. Então eu te indico, né, eu te aconselho, caso você queira fazer aí o cadastro no PagBank, tem muitas vantagens, né, só um conselho, você fazer uma liquidez diária. Vai ter um vencimento de 3 meses, mas depois de 3 meses você faz de novo o seu investimento, contando que é um investimento e um lugar onde você pode guardar dinheiro e investir ao mesmo tempo com uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Então é isso, é aqui que eu deixo a minha reserva de emergência. Se você tiver interessado também em fazer o mesmo, o link está na descrição. Já falei aí das vantagens de você se cadastrar no PagBank. Não deixe de deixar um like aí para nos ajudar. Se você puder se inscreva, ative o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você quer ajudar a fazer também uma reserva de emergência. Sucesso para você e até o próximo vídeo. Um abraço.